Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta, dia 27 de julho de 2022. E os Estados Unidos, meus amigos, outrora conhecido como a mais próspera nação da Terra, pode hoje muito bem ser comparado ao Império Romano do século III, que já vinha acumulando decadências desde o princípio do primeiro século. Quando chega no século III, há uma alternância irresistível de bons e péssimos imperadores. Os bons, sempre em menor número, claro, viam toda a sua política ir por água abaixo, na faca de algum pretoriano. Quando assumiam os maus, então começava-se a perseguição a cristãos em larga escala e o império, enfim, ia ruindo, até que finalmente, no final do século III para o século IV, alguma coisa nova aconteceu. Os cristãos, que eram então considerados os piores do império, acabam salvando o império no decorrer dos próximos séculos. Mas isso é outra história. O fato é que, em algum momento, o Império Romano ruiu por uma decadência interna, moral principalmente. Bem, acontece que os Estados Unidos estão, sim, numa decadência moral há muitas décadas. Os 8 anos de Obama, quem o digam, Obama implementou a política do politicamente correto e das fronteiras semiabertas para produzir um bolsão de miseráveis na América, que agora não pode mais ser escondido. O senador texano Ted Cruz fez uma visita à fronteira sul dos Estados Unidos, fez muitas filmagens e mostrou cenas horripilantes do que acontece na fronteira sul dos Estados Unidos. Mostrou, claro, pessoas em condições subhumanas ou inumanas, pessoas mortas pelo tráfico, pelos traficantes de pessoas, pelo crime organizado, e mas muita gente entrando ilegalmente na América sob a batuta ou a tutela de grupos de narcotraficantes. Bem, essa é só a pontinha do iceberg. O fato que Ted Cruz mostrou e que está bem abaixo da linha que se observa é que quem está controlando o fluxo de pessoas nos Estados Unidos, a entrada de imigrantes nos Estados Unidos, é sim o crime organizado, quase como uma espécie de parceria com o governo federal, com o governo Biden. Biden implementou ou trouxe de volta a política de Obama, a política de fronteiras suaves. Quer dizer, não está liberada, mas ao mesmo tempo está meio que liberada. Só que alguém precisa controlar o fluxo, e esse alguém, evidentemente, não é o governo, mas o crime organizado com os seus coiotes, que pegam crianças ou apossam-se desses migrantes mais desfavorecidos e pegam crianças como forma de pagamento para a passagem dos pais à América. Depois essas crianças são usadas no tráfico dentro da América e também como escravas sexuais. Pois é, se você achou pouco, vejam, por exemplo, o que disse o senador. As últimas alternativas do Departamento de Segurança Interna prevêem que uma média de 441 crianças desacompanhadas cruzarão a fronteira e acabarão sob custódia do próprio crime organizado. Ao todo, espera-se que 161 mil menores cruzem a fronteira esse ano, de acordo com a projeção vazada obtida pelo Washington Examiner. Isso representa um aumento de quase 50% em relação ao ano passado, que já teve, evidentemente, um número altíssimo de pessoas e de crianças, principalmente, cruzando a fronteira, controladas pelo crime organizado. Bem, isso representa para a América o mesmo que a liberação das drogas representou para o estado da Califórnia. Bem, talvez a cantora Anitta não saiba, mas a liberação das drogas só favorece
o crime organizado. Isso aconteceu recentemente na Califórnia. Os produtores legais da droga se viram envolvidos com muitas contas para pagar. E o seu produto, claro, tornou-se caríssimo na competição com o produto ilegal. O traficante não precisa pagar imposto para o governo. Assim vende o mesmo produto a um preço muito menor do que o produtor legal. O produtor legal acaba indo para a ilegalidade, tornando-se um traficante como os outros, ou então acaba entregando a sua terra para o traficante ilegal. Isso está acontecendo em relação à política de imigração. Quem está se favorecendo com ela não são os povos ou as pessoas pobres da América Central, nem mesmo o governo, mas os traficantes, o crime organizado, traficantes de pessoas e de drogas. E é exatamente isso que caracteriza o governo Biden na sua política de imigração. Ted Cruz disse que isso é um crime inominável promovido por Biden e sua vice, Kamala Harris. E não tem como discordar. Só que a questão é a seguinte: para piorar, Donald Trump não entendeu, ao que tudo indica, não entendeu que a política do quanto pior é melhor apenas para a esquerda. E ontem, de volta a Washington, depois de sair do governo, depois de 6 de janeiro, fez um discurso sombrio, dizendo que, em outras palavras, ou de forma resumida, que a coisa está tão ruim que é preciso colocar uma política duríssima e violenta para resolver a situação. É tudo que a esquerda quer. Ela provocou o caos para que depois a esquerda, ou melhor, a direita, ou representantes da direita como Donald Trump, metessem os pés pelas mãos e parecessem para o seu próprio público como o bigodinho da Alemanha. Trump, que ainda parece um neófito em política, não entendeu e caiu na armadilha da esquerda. Vejam o que ele disse para assustar os ouvintes ontem em Washington, D.C. Quem dá a notícia aqui hoje é o Daily Mail. Donald Trump pediu que os sem-tetos da América fossem colocados em campos de concentração. Ele não disse campo de concentração, mas disse campos especializados, que é a mesma coisa, já vista que a China também usa certos eufemismos para nomear os seus campos de concentração. Lá são campos de reeducação, onde a pessoa é reeducada a abandonar a sua fé e acreditar apenas no homem, ou melhor, no partido. E gabou-se de enviar o serviço secreto para varrer as barracas e sem-teto quando era presidente dos Estados Unidos. Em um discurso sombrio, diz o Daily Mail, que durou mais de 1 hora, o ex-presidente criticou o governo Biden sobre a onda de crimes que varre o país inteiro, listando dramaticamente alguns dos incidentes mais horríveis que chegaram às manchetes no ano passado. Ele também reiterou pedidos anteriores para impor a pena de morte aos traficantes de droga, alegando que, se executarmos um traficante, salvamos 500 vidas. Abra grandes parcelas de terreno barato nos confins da cidade, disse Trump sob seu plano para o sem-teto, e crie milhares e milhares de tendas de alta qualidade. Isso pode ser feito do dia para a noite, disse o ex-presidente. Bem, é claro que a esquerda capitalizará este discurso, um discurso infeliz no momento em que os republicanos estão bem em relação às pesquisas para as eleições de meio de mandato. É claro que a esquerda não deixará de associar Donald Trump ao bigodinho da Alemanha. Era tudo o que ela queria. Um discurso eivado de emoção cega e palavras infelizes. Já imaginaram se o presidente Bolsonaro fizesse algo parecido aqui? Pois é claro que Donald Trump precisaria dos conselhos de um bom estadista nesse momento, mas
Infelizmente para os americanos, ele não fala português. Para terminar, um pouco uma pitada de informações sobre a Europa, uma matéria também chocante, essa de Mike Snyder, do Economic Collapse Blog. Ele diz o seguinte: começa perguntando, como nos sentiríamos se nossas contas de energia aumentassem 50% no inverno? Que tal 100%? Pergunta ele. Infelizmente, esses tipos de aumentos de preço já estão sendo anunciados. O mundo está entrando em uma grande crise de energia, mas já entrava numa crise de energia antes da guerra da Ucrânia. Agora, esse conflito ameaça criar uma crise de energia extremamente mais grave, que será inimaginável, que era, melhor dizendo, inimaginável há apenas alguns anos. Se algum tipo de milagre não acontecer, será um inverno muito frio para inúmeras pessoas do mundo ocidental. Ele está se referindo não só à Europa, como também aos Estados Unidos. Ele diz: os russos têm tentado usar energia como alavanca e na segunda-feira anunciaram que uma quantidade de gás natural que flui pelo gasoduto Nord Stream 1 será reduzida para 20% de sua capacidade. De fato foi. O governo Biden está trabalhando furiosamente nos bastidores para manter os aliados europeus unidos contra a Rússia, enquanto Moscou corta ainda mais o seu fornecimento de energia para a União Europeia, provocando pânico em ambos os lados do Atlântico sobre escassez de gás, potencialmente grave no inverno, dizem autoridades dos Estados Unidos. Na segunda-feira, a estatal russa de gás, Gazprom, disse que cortaria pela metade o fluxo do gasoduto Nord Stream 1 para a Alemanha, para apenas 20% de sua capacidade. Já uma autoridade dos Estados Unidos disse que a medida é uma retaliação às sanções ocidentais, que coloca o Ocidente em território inexplorável quando se trata de saber se a Europa terá gás suficiente para passar o inverno. E termina então Snyder dizendo que, em essência, Putin está apertando os parafusos e pode ser apenas uma questão de tempo até que ele corte o gás para a Europa completamente. E aí, aí temos em perspectiva, claro, desespero e muita confusão. É a política do quanto pior, melhor. Uma política não acidental. Tudo isso, é bom lembrar, foi planejado por gente como Klaus Schwab, por exemplo, com colaboração especial de George Soros, por exemplo, e também uma colaboração especialista de Barack Hussein Obama, que foi o primeiro a colocar essas políticas em prática nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, de Barack Hussein Obama, para aqueles que não lembram ou não sabem, é que incentivou-se o trabalho escravo. Com esta mesma política de fronteiras suaves. Os migrantes entravam para realizar trabalhos pesados, trabalhando 12, 16 horas por dia em grandes fazendas dos Estados Unidos a um preço muito baratinho. Assim, os americanos ficavam sem emprego e aqueles que eram empregados tornavam-se simplesmente escravos. Se morresse durante a colheita, por exemplo, ficaria por ali mesmo. Era assim que a banda tocava nos tempos de Barack Hussein Obama. Só que os tempos de Barack Hussein Obama não passaram. Ele saiu de volta com tudo. E Donald Trump, parece, não está colaborando em nada para que se encontre uma saída, no mínimo, inteligente. Que Deus tenha piedade da América, da Europa e de todos nós. E que proteja o nosso presidente Bolsonaro. Até depois.